E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui comigo. Olha, entramos no mês de fevereiro e nós estamos aqui firme e forte. Isso mesmo. Vamos avante. Seguir com o propósito de lermos a Bíblia inteira nesse ano de 2025. Não desanima não. Pois Deus é Deus que te dá graça, te dá força e você vai conseguir concluir este propósito aqui junto comigo. Amém? Fecha os teus olhos para nós darmos início à nossa leitura diária. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de estarmos aqui lendo a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso intérprete, Senhor, da Tua Palavra e que nós venhamos guardá-la em nosso coração e aplicá-la em nosso caminho. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão nos livros de Êxodo, capítulos 10, 11 e 12 e Efésios, capítulo 2. Capítulo 10 de Êxodo diz assim: A oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios, e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre os egípcios amanhã. Eles cobriram a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma. Só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada, nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito, nada restou. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda dessa vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem saiu do seu lugar durante 3 dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão, e preste culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças. Podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-lo ir. Disse o faraó a Moisés: Saia da minha presença,
Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Êxodo capítulo 11. O anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa praga, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim, e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos os seus prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Capítulo 12. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena, demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada. Até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, e sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa do Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro e 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Porque nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito, celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante os 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia.
Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinha dito e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote, onde havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o faraó passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro, residente entre vocês, que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como um natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Efésios, capítulo 2. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A nova humanidade em Cristo. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimentos, e chamados incircuncisão pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus vocês,
que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz e vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, em qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Finalizando aqui a nossa leitura diária no dia de hoje. Amanhã estaremos aqui, se Deus permitir.